Oi, pessoal, bom dia. Eu sou o Fabrício Neves, não sou arqueólogo, eu sou professor de medicina aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Mas eu sou um local, sou um nativo aqui da região do litoral de Santa Catarina e gosto de olhar o nosso ambiente, de pensar como foi a vida aqui há muito e muito tempo atrás, com os nossos ancestrais. E eu venho contar o que eu observei, que eu acho que é um calendário astronômico da Idade da Pedra, gravado na pedra da Praia do Santinho, no norte da ilha de Santa Catarina, aqui no sul do Brasil. Aqui na nossa região, em todo o litoral aqui do sul, sudeste do Brasil, há muitos e muitos anos atrás, né, existiram os povos sambaquis. São os nossos ancestrais pré-históricos que eram habilidosos em fazer instrumentos de pedra, pedra polida. Então é a nossa idade da pedra aqui. E eles viviam aqui no litoral, muito rico em alimento, em frutos do mar, viviam da coleta, da caça de peixes, mariscos, berbigões, bichinhos com casca e concha que eles acumulavam, formando grandes montes. Tem vários desses montes aqui no nosso litoral, chamados então de sambaquis, é o nome que a língua tupi deu para esses montes, né? Depois chegaram outros povos aqui e deram esse nome de sambaqui, montes de conchas, onde eles faziam seus rituais funerários, deviam ter suas cerimônias, deviam ter alguma convivência por lá também. Esses montes ficavam nas proximidades das suas habitações. Tá? E esses povos foram os que escreveram na pedra algumas inscrições que existem até hoje aqui na nossa região. Não tem uma boa explicação ainda do significado dessas inscrições todas, e eu venho propor aqui uma explicação para essa figura famosa que existe lá nas pedras do Costão do Santinho. Está aqui uma figura aérea, né? Retirei desse site aqui para a gente ter uma boa ideia da geografia lá do norte da ilha, né? Esse morro grande aqui é o Morro das Aranhas, é a ponta sul da Praia do Santinho que fica aqui. Então essa figura está olhando para o sul, assim, lá dentro do mar está a Ilha das Aranhas, tá? E esse caminho de pedras aqui do morro, né, entre o morro e o mar, é a trilha onde, visitando, a gente consegue ver um painel na pedra com várias inscrições rupestres pré-históricas que lá estão. Foi construída uma passarela aqui de madeira para os visitantes poderem olhar, chegar bem pertinho dessas inscrições com facilidade. Veja que o dia aqui, o tempo estava fechado, isso aqui foi um dia de inverno, olha só como estava aqui o tempo fechado, veja essa praia no inverno como é que é, tá? Já vamos explicar o que isso tem a ver com a nossa história, tá? E nessa passarela aqui de madeira, veja só, está aqui a setinha amarela apontando para o painel onde estão as inscrições rupestres. Dando um pouquinho de zoom aqui, olha, forçando a vista, acho que vocês vão conseguir ver nessa figura aqui no centro, aquela figura famosa, parece assim a forma de uma ampulheta, né? Ah, mas outras figuras estão aqui, eu já vou mostrar melhor com mais destaque a, a imagem dessas figuras. Quando eu fui visitar aqui, olhar essas figuras, além da figura famosa que logo chama a atenção aqui no centro, me chamou muito a atenção essa figura na parte mais vertical da pedra aqui, ó, que é redonda, é circular, é bem circular assim, é um círculo, dentro dele tem outro círculo e dentro do círculo central tem um pontinho e cada lado do círculo assim tem dois risquinhos de cada lado. Quando eu olhei de longe, nossa, parece um disco voador. Foi o que eu pensei primeiro, claro. Mas meu segundo pensamento foi, não, na verdade, parece mesmo é um olho. Essa figura deve marcar o ponto do observador. O desenho de um olho assim pré-histórico geralmente tem esse significado. Ali é o pontinho onde se deve olhar alguma coisa. Tá? E realmente é uma parede vertical, onde logo na frente tem uma parede um pouco mais horizontal, onde dá para sentar. Parece ser o ponto de observação. Quem senta nesse ponto de observação vai ver logo à sua frente o horizonte, o mar à frente, e entre o mar e o observador está justamente essa figura central do painel de petroglifos, essa figura famosa aqui, né, que é a marca do hotel que fica ali próximo da região do Costão do Santinho. Né? E quem olha do ponto de vista do observador vê a figura com esse alinhamento mesmo em direção ao mar, ao horizonte. E nesse horizonte logo em frente é onde vai nascer o sol. Essa praia está voltada assim para o leste.
Em frente está o mar aberto, o Oceano Atlântico, onde vai nascer o Sol. Se a gente botar a bússola em cima dessa figura, a gente vai ver o alinhamento dessa figura com os pontos cardeais. O eixo dessa figura que parece uma ampulheta no centro está exatamente norte-sul. E o eixo principal aberto da figura está aproximadamente no leste-oeste. Aproximadamente porque está um pouquinho desviado do leste, desviado aí uns 30 graus, mais ou menos. O que faz com que a figura esteja perfeitamente alinhada, não com o leste, mas com a posição do nascer do Sol no solstício de verão nessa região. Solstício é o dia que marca, né, o início do verão astronômico, é o dia em que o Sol nasce mais para o sul, mais perto de nós, então trazendo toda a sua energia, calor, sua luz para fazer o ambiente ficar quente, cheio de vida aqui. No dia do solstício de verão, dia 21, 22 de dezembro, aqui, o Sol nasce exatamente alinhado com o eixo principal dessa figura, e a figura está apontando para o nascer do Sol com essa imagem assim aberta, esse ângulo aberto de duas linhas aqui, que deve ter até um significado aqui. Nós não mandamos nada para o Sol, nós recebemos do Sol. Nós recebemos, estamos abertos assim para receber toda a sua energia, sua luz, o seu calor do verão aqui. Será que faz sentido? Olha como as outras linhas aqui do lado também estão alinhadas, as linhas seguintes da figura estão alinhadas com marcos importantes do trajeto do nascer do Sol no horizonte. Essa linha aqui, ó, que forma o ângulo aberto aqui, que aponta para o solstício de verão, essa linha aqui, está alinhada exatamente com o leste. O nascer do Sol no dia do equinócio, que é o equinócio do outono, na medida que o nascer do Sol está se deslocando aqui para ficar mais longe de nós, mais para o norte, quando ele passa exatamente no leste, é o equinócio do outono. Vai passando o tempo, a partir do verão, do outono, o Sol vai se nascendo cada vez mais ao norte, passa por uma terceira linha aqui que ainda existe, e a última linha, antes da figura fechada em forma de ampulheta, a última linha aberta, está exatamente alinhada com o ângulo em que o Sol nasce no solstício de inverno, o dia que ele nasce mais afastado aqui do nosso hemisfério e, portanto, o dia mais frio, né? No geral, né? O dia associado ao maior distanciamento da luz e calor do verão, o solstício de inverno aqui. Essas 4 linhas aqui marcam o nascer do Sol em diferentes momentos de um semestre do ano entre o verão e o inverno. E depois disso, quando o Sol nasce nesse ponto, seu nascer começa a voltar para cá, se aproximando do verão novamente, e vai passar por essa linha aqui quando for justamente o equinócio da primavera. Será que fizeram isso? Será que o povo sambaqui fez isso naquele tempo tão ancestral nosso e usou isso para avaliar o nascer do Sol e ter uma noção de onde estamos ao longo do ano, mais perto do início do fim do inverno, mais perto do início do fim do verão, para onde estamos indo? Parece que sim, hein? Olha só a figurinha destacada aqui em colorido dos petroglifos daquele painel. Está aqui a figura do olho, ponto do observador. Quem senta aqui vê essa figura à sua frente. E a setinha vermelha que eu desenhei aqui, a seta não existe lá na figura, tá? Na pedra, é o eixo principal de simetria dessa figura, que está alinhado aqui com o solstício de verão, nascer do Sol, no dia do solstício de verão. As demais linhas aqui, 2, 3 e 4, com o equinócio, ponto 2, 3, um ponto intermediário, e 4, o nascer do Sol no solstício de inverno. As linhas aqui posteriores da figura estão alinhadas com a posição do pôr do Sol daquele lado. O pôr do Sol do verão e o pôr do Sol no inverno. Esse alinhamento que existe do nascer do Sol no solstício de verão e o pôr do Sol no solstício de inverno, ele aparece em outros monumentos ancestrais aí em volta do planeta, tá? De outros povos e culturas que se orientaram astronomicamente, tá? Para se planejar na sua caça-coleta ao longo do ano. O povo sambaqui parece que fez isso também. Olha só como é a visão de quem senta naquela posição do observador e vê essa figura, que agora até mais parece um instrumento de medida, né? Como um painel assim de instrumentos olhando para o horizonte. E olha o Sol nascendo lá no horizonte. Que dia que eu tirei essa foto? Isso aqui foi no 21 de dezembro de 2025.
tá? Muito próximo ali ao solstício de verão desse nosso verão 2025-2026, e olha o nascer do Sol exatamente alinhado com o eixo principal dessa figura, né? O Sol nascendo dentro desse ângulo aberto aqui que marca a extremidade da figura, é o período de calor, de luz, de energia aqui na nossa região. Na medida que o tempo vai passando a partir desse dia, olha só a figura da esquerda aqui, o Sol nascendo bem afastado desse eixo de simetria aqui da figura, nascendo que dia que eu tirei essa foto aqui do nascer do Sol? 21 de julho, solstício, bem próximo do solstício de inverno. E nesse caso aqui, o Sol está nascendo alinhado com a última linha aberta daquela figura antes da figura central. Vou dar um zoom nessa figura aqui para a gente ver as sombras do nascer do Sol, feitas pelos pilares daquela passarela, exatamente alinhadas com aquela última linhazinha aberta da figura. Que maravilha, hein? Quem sentasse naquela posição do observador ali podia usar esse instrumento e ter uma noção relativamente precisa se nós estamos, né, terminando o inverno e caminhando em direção de novo a um novo verão, ou saindo do verão e indo em direção ao inverno, de acordo com a posição do nascer do Sol no horizonte, bem medida por essa figura. E digo mais, hein? O povo de Sambaqui parece que foi além disso. Olha só como eu expliquei aqui, né, a linha de observação do nascer do Sol do verão, no inverno, para a pessoa do Sambaqui que sentou nessa pedra aqui e está tentando entender em que momento do ano solar ela está, né? Mas olha só o detalhe, mais do que isso ainda, aqui ao lado dessa figura nós temos uma linha formada por 12 triângulos. 12 triângulos, mas que coincidência, justamente 12, né? 12 triângulos, e essa figura central que eu destaquei em azul aqui da figura é formada também por 12 linhas. 12 linhas que estão alinhadas, formando também triângulos, mas numa figura fechada, que correspondem aqui em alinhamento aos 12 triângulos aqui ao lado. Por que 12? 12 é o número de meses que nós temos no ano, né? E nós temos 12 meses no ano porque o ciclo da Lua dura aproximadamente um mês, 28 dias, né? Até ela virar todas as suas fases. Lua cheia, lua minguante, lua nova, lua crescente e cheia de novo. Cada ciclo desse dura aproximadamente um mês. Então, a nossa pessoa do Sambaqui, o Sambaqui que sentasse aqui e tentasse avaliar o passar do tempo aqui pela posição do Sol, conseguia até ser um pouco mais preciso se ele marcasse em cada um desses triângulozinhos aqui a passagem de um ciclo lunar, uma lua. Em cada semestre solar aqui, ó, o Sol nascendo nessa posição 1, até se deslocar aqui ao solstício de inverno, na posição 4, passariam-se 6 luas e mais 6 luas no caminho de volta, do inverno até um novo verão. Mas isso é bonito demais observar essa figura e perceber que o nosso ancestral estava conseguindo medir o passar do tempo e se planejar do que ele tem que fazer para viver bem na natureza dessa nossa região norte da ilha de Santa Catarina aqui. Aqui no mapa a gente consegue ver, pessoal, a praia do Santinho aqui à direita, e vejam só, né? Norte para cima, o sul para baixo, a praia está voltada aqui ao leste para o nascer do sol, mas sua curvinha está voltada mais para o sul. Essa é uma praia que recebe o vento sul que veio da Antártida aqui no inverno. Lembra daquela foto lá no começo da apresentação? Um frio danado naquele momento. O homem do Sambaqui, quando sentava naquele costão rochoso e percebia o sol nascendo cada vez mais perto lá da posição 4, quando ele passava lá da posição 3, ele sabia, só vai ter mais uma lua até o dia pior do inverno aqui. Então, os próximos 2 meses aqui, entre ir e voltar até o inverno, vão ser muito frios. Se eu tivesse lá, eu ia pensar que era hora de sair dessa praia. Sair dessa praia e me deslocar para praias de águas mais quentes aqui, ó, mais protegidas do vento sul. Quem conhece a ilha sabe, Canasvieiras, Ponta das Canas, o Jurerê aqui, ó. Aqui é que eu queria me abrigar no inverno.
E não deve ser por acaso que é justamente aqui em Ponta das Canas que a gente tem o sambaqui mais próximo aqui nessa região, né? Um amontoado de conchas lá. Estou imaginando, estou supondo que aquilo era uma residência mais permanente. Eu ia preferir morar ali se eu tivesse lá nessa época, né? Mas eu viria aqui para essa praia mais selvagem do Santinho em alguns momentos para caçar, para pescar, para tirar marisco das pedras, né? Aqui tem muito mais marisco, né? Mas eu ia fugir daqui no inverno. E um calendário para me ajudar a planejar isso ia ser muito bom. Eu desconfio que os nossos ancestrais sabiam muito e escreveram nas pedras os instrumentos necessários para trabalhar e se planejar bem. Eu escrevi essas observações num pequeno artigo, pessoal. Está publicado aqui. Vocês podem procurar esse artigo na internet, ler, para quem tiver mais interesse. Quem quiser conversar comigo sobre o assunto, está aqui meu e-mail, tá? E um resuminho do artigo está aqui. Petroglifos são identificados em vários sítios arqueológicos aqui na costa do nosso estado, mas principalmente ao longo da costa leste aqui da ilha de Santa Catarina, leste, nosso observatório astronômico aqui, para ver o nascer do Sol. A hipótese é que isso foi feito pelo povo Sambaqui, que viveu aqui entre 8.000 e 1.000 anos atrás, e esse estudo aqui tem evidências de que um desses petroglifos foi um calendário astronômico. E ainda é um calendário astronômico para quem consegue entender e apreciar a beleza dessa convivência do homem com a natureza aqui, do ser humano com a natureza, onde ainda estamos.